para frente, podemos até dar mais atenção aqui para o nosso Fala Cidadão também, né? Como eu disse lá no comecinho, está liberado espaço, mas vamos já com mais uma entrevista aqui nos estúdios. Nossa convidada sempre nos honra com a sua presença ilustre por aqui. Tem muitos fãs, inclusive, pelo trabalho que realiza aqui no município de Sorriso. Delegada de Polícia, doutora Jéssica Assis. Ela que responde pelo Núcleo da Mulher e responde também pela Polícia Judiciária Civil em nossa cidade. Então, doutora, seja bem-vinda. Bom dia mais uma vez. Bom dia, agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, essa bancada feminina empoderada, falando sobre assuntos tão sensíveis aí para nós mulheres, especialmente nós mulheres aqui de Sorriso. Sem dúvida. E o Agosto Lilás é uma campanha que vem para justamente nos lembrar de falarmos a respeito, né? A gente fala refletir, mas isso inclui o falar também, porque há muitas situações que ainda ficam embaixo, né, do tapete por receio, por tabu, por mil coisas. Então é importante falar sempre, né, doutora? Muito importante, porque além do receio, do tabu, existem outras circunstâncias que nos levam a não dar a devida importância à pauta, como o próprio desconhecimento. Uhum. Eu vou em muitos lugares na condição de civil, né, na condição de cidadã daqui de Sorriso, e sempre me perguntam, às vezes, assim, olha, eu tenho uma amiga que está passando por isso, aquilo, me parece estranho, mas isso é violência também? Então, a gente precisa conversar, porque informar é empoderar, informar, em última instância, também é proteger. Fantástico. E Sorriso tem, infelizmente, alguns índices, pelo que a gente observa, elevados nesse aspecto, né, doutora? Com certeza. Aqui, inclusive, eu fiquei bem preocupada com esses primeiros dias de agosto, principalmente pela temática, né, pela pauta do Agosto Lilás. Hoje é dia 13 de agosto e nós realizamos até do começo do mês, na verdade, final do mês passado até hoje, né, no dia 13, nas últimas 2 semanas, 13 prisões por violência doméstica, prisões que se dividiram entre cumprimentos de mandado de prisão e prisões em flagrantes. Uma por dia, praticamente. Uma por dia, praticamente. Em algumas situações estava acontecendo mais de uma prisão por dia. Desses flagrantes que a gente fez, basicamente quase todos foram convertidos em prisão preventiva. Então, não eram casos sequer afiançáveis, eram casos muito graves, que havia violências ainda mais severas subjacentes, além de outras que já são muito graves, como violência psicológica, ameaça, perseguição. Tivemos vários casos aí de lesão corporal, de violência sexual dentro do matrimônio. Então, são assuntos que a gente precisa conversar, porque as vítimas, elas precisam entender que nós, da Polícia Civil, nós estamos prontos para, claro, acolher, informar, empoderar a vítima, mas também para protegê-la. E em situações muito graves, não há outra maneira de proteger a vítima que não seja segregando o agressor. Existem situações que são extremas e as pessoas precisam se sensibilizar a isso, no sentido de que essa intervenção mais severa, mais austera, ela vai ser necessária para a gente, em última instância, prevenir, mitigar a possibilidade de ocorrência aí de um feminicídio. Muito bem. Diga, Milena. A doutora, inclusive, chegou a falar a respeito do desconhecimento, né? E esse desconhecimento, tanto por parte das mulheres, quanto por parte dos homens, né? Pela questão cultural, né? Que tem do machismo enraigado, né? Então, assim, a importância desse conhecimento é justamente para ele saber que, por mais que ele tenha sido criado daquela forma e que parecia ser normal na família dele tratar a mulher daquela maneira, ele ter esse conhecimento que hoje isso é considerado uma violência, seja psicológica, né? Exatamente. Então, existem 2 situações que são bem paradigmáticas, que eu acho importante a gente trazer como exemplo, para que um homem, né, um pai de família entenda e uma mulher também entenda que passa por isso. 2 opostos, vamos lá, dentro de um espectro de uma violência psicológica. Sabe aquela coisa de dar tratamento do silêncio? O tratamento do silêncio é uma violência psicológica. E é muito comum isso acontecer dentro de relacionamento. Alguém expressa, a mulher, por exemplo, expressa um desgosto, uma insatisfação com alguma situação, vai conversar com o marido e ele dá o tratamento de silêncio. Fica 1, 2, 3, 4, 5, uma semana sem falar com ela. Isso é violência psicológica.
Tá? Então, o que a gente precisa, em última instância? A gente precisa rever esses traços de masculinidade tóxica que a gente tem, de que o homem não conversa sobre sentimentos, de que o homem não pode expressar seu descontentamento, porque a gente cria uma situação em que pessoas de determinado gênero, do gênero masculino, elas estão acostumadas a descontar suas frustrações de maneira física, eles não sabem conversar sobre os seus sentimentos e a pessoa vira o que é a panela de pressão. Os homens precisam aprender a conversar. Então, o tratamento de silêncio para fugir daquela situação não é algo aceitável. Você precisa conversar com a sua companheira, precisa entender o lado dela e expressar seus sentimentos também. Porque se você deixar acumular, pode desbancar para alguma situação física. Dentro de um outro lado, ainda sobre essas questões de violência que a gente não consegue entender direito, temos um espectro ali da violência física que às vezes as pessoas não entendem. Atirar um objeto em direção à companheira, apertar o braço dela, se sentir frustrado e começar a socar um móvel, quebrar alguma coisa para não quebrar a companheira, não atacar a companheira. Isso também é ameaça, é violência. Então a gente tem que entender, em última instância, volta naquilo que a gente falou de masculinidade tóxica. Nós precisamos criar uma geração de homens que saiba se comunicar. E isso começa do berço. Hoje a gente até tem uma matéria, não sei se vai dar tempo de levar o ar hoje. Rafael acompanhou cedo o Sem Fora trabalhando este assunto. Achei muito lindo trabalhar com psicólogos, com os coordenadores, professores nas escolas, enfim, para que eles possam lidar com a situação da criança que acaba vindo deste berço com violência. Isso afeta a família inteira, né, doutora? Quando pai e mãe brigam, discutem, enfim, no outro dia cedo aquele menininho de que sei lá que idade tem que estar com a cabecinha boa para ir para a escola aprender matemática. Com certeza. Não então, é a escola é um ambiente que pode fazer um papel muito bom no sentido de mitigar uma educação que não está bacana ali para o psicológico de meninos, de meninas também. Você me lembrou de um assunto, né, que acho interessante aí, conclamar a população sorrisense a ir ao cinema e assistir um filme muito bacana que está em cartaz, chamado É Assim que Acaba. Então, ele está em cartaz aqui no cinema de Sorriso, no Cine Sorriso. Eu tinha lido esse livro recentemente, ele fala sobre violência doméstica, eu nem sabia que ele ia ser adaptado para um filme, e ele está em cartaz. Retrata a situação de uma mulher que se envolve num relacionamento extremamente tóxico, abusivo, que ela sofre diversos tipos de violência, e o agressor, ele é retratado de uma maneira, sem dar muito spoiler, né, porque isso é chato, muito humanizada, porque o agressor de mulher, ele é um ser humano. Como se isso fosse o normal que a gente precisa Não. É no sentido assim, constrói do sentido de como as atitudes dele são reprováveis, mas de como, ao mesmo tempo... Ele se mostra de uma forma. Exatamente. Porque o que a gente percebe ali na delegacia, na nossa experiência prática? O homem que agride mulher, geralmente ele tem um perfil muito bem traçado. Ele é um homem que tem emprego fixo. Ele é um homem que não mexe com o dinheiro de ninguém. Ele é um homem honesto. Na visão nesse sentido. Social, na visão social. No geral. E aí, ele... A pior face dele, ele reserva para a companheira dela. Para a companheira dele. Que deveria ser o que tinha mais cuidado. Com certeza. Então, assim... A gente precisa construir uma geração de homens fortalecidos, uma geração de homens que entendam o que é violência doméstica. Então, eu acho que assim, são uma leitura, né, válida, e para quem não é muito de ler, é bem interessante assistir para a gente ver como que funciona o ciclo da violência doméstica, quanto que é difícil para a mulher sair de um ciclo, de um relacionamento abusivo, principalmente por conta desse perfil dos agressores. Mas ele é trabalhador, ele provê minha família, na maior parte do tempo ele é carinhoso, ele é um lorde, ele é educado comigo. É bem complicado, o filme retrata tudo isso. Inclusive, doutora, esse perfil que você falou, de que lá fora ele é honesto, ele é trabalhador, ele é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Tanto é que a vítima acaba tendo uma certa dificuldade de falar a respeito, de dar queixa, ou até mesmo de reclamar dele, porque ninguém, entre aspas, acredita. Exatamente, isso é uma coisa muito complicada, porque às vezes é uma pessoa que tem uma credibilidade profissional muito grande, se é alguém com uma condição financeira maior, muitas vezes é um empresário de sucesso, ou uma pessoa na sua respectiva área de atuação que é muito benquista no meio social, e ela vai olhar, meu Deus, como é que alguém vai acreditar em mim com esse homem que age dessa forma, que está acima de qualquer suspeita, que é uma pessoa honesta,
né? Mas aqui na delegacia a gente está preparado para receber esse tipo de denúncia, para acolher a vítima e para efetivamente responsabilizar esses agressores, porque não adianta a gente ficar pensando, não, ele vai mudar, é só eu ter paciência com ele. Não é. Mulher nenhuma muda um homem que agride. Não é, tá muito além da capacidade de uma pessoa que não é profissional da área. E da obrigação da também, obrigação né? também e da vontade da pessoa. A pessoa tem que querer se tratar, se abster de ter qualquer relacionamento e tentar aí, por força de vontade, melhorar esses padrões extremamente tóxicos, que é algo que só vai acontecer se ela for responsabilizada. Muito bem, eu vou aproveitar a presença da doutora aqui. Nós tivemos um caso que ontem, inclusive, no Fala Cidadão, houve algumas colocações por parte de pessoas de Sorriso de um filho que interviu em defesa da mãe num evento festivo aqui por uma situação. Entra, né, como uma violência aí, um ataque contra a ex, porque estava com outra pessoa, enfim, é um resquício de violência, não aconteceu no ambiente da casa, mas dá para dizer de violência doméstica. Como é que a senhora vê um caso como esse e o que pode ser dito para as pessoas? Porque houve muitas pessoas que se manifestaram dizendo que ele agiu corretamente com aquela agressão, que acabou virando aí uma tentativa de homicídio, né? Esse filho em defesa da mãe, enfim. Como que a legislação vê isso? O que pode ser dito em relação a esse tema? Deste rapaz, especificamente desse caso em que ele foi defender a mãe e, em defesa da mãe, acabou quase vitimando o agressor dela, no caso. A gente tem institutos, né, que excluem a ilicitude, a desconformidade de uma conduta com relação à lei e a legítima defesa. A legítima defesa, ela constitui no uso moderado, né, dos meios disponíveis para uma pessoa defender outra que esteja na iminência ou esteja sendo agredida. Então, muitas vezes alguém vai se deparar com uma agressão verbal a uma mulher, vai interferir. Isso também constitui legítima defesa. Então, é tudo uma análise que a gente faz caso a caso, principalmente por conta dessa questão do uso moderado. A gente não pode perder de vista isso. Sim. Então, as pessoas podem interferir para defender um próprio bem jurídico, um bem jurídico alheio, e a legislação sempre vai, né, nos dar uma baliza de analisar se aquela conduta foi proporcional ou não. Então, é muito importante alertar a população sobre isso, porque senão as pessoas acham que podem sair fazendo justiça pelas próprias mãos, e o melhor caminho é sempre isso que a gente conversa. Buscar vá à delegacia, denuncie, deixe a atuação, a intervenção mais legítima possível para não acarretar nenhum problema para a pessoa. Mas é claro que numa situação de iminência, de agressão, dentro da possibilidade, tem que defender. Feminicídios. Ainda temos um índice bastante elevado no Brasil, que acaba sendo, infelizmente, digamos, o resultado pior possível, né, dessa questão da violência. Exatamente. As nossas interferências mais severas em casos de violência doméstica, elas têm o escopo de evitar, né, esse ato extremo de violência de gênero, que é o feminicídio. E ninguém está imune a isso. Nós tivemos casos recentes que mostram aí. A gente teve a filha de um deputado que foi vitimada por uma questão de violência de gênero. Verdade. A gente teve recentemente, aí foi essa semana, na Bahia, uma delegada que foi vítima de feminicídio. Ela foi encontrada morta dentro do veículo dela. Então, é algo que a gente sempre conversa, que eu gosto de alertar as pessoas, que muitas vezes mulheres que têm uma certa condição financeira, uma certa condição cultural, às vezes elas ficam até mais desprotegidas, porque o tabu, a vergonha, esse estigma de, nossa, mas meu agressor é muito respeitado no meio social dele. Então, a pessoa se sente ainda mais desprotegida e é importante que se busque ajuda, porque a gente sempre menospreza de, não, isso não vai acontecer. Mas uma situação de ameaça, para ela evoluir para efetivamente uma execução de algo mais grave, é uma linha muito tênue que separa. Então, a qualquer sinal de violência, tem que procurar as autoridades. A gente se esforça, né, para interferir da maneira mais cautelosa possível para defender a integridade também psíquica da vítima, que a gente sabe o quanto que isso é delicado, mas as autoridades, elas precisam ser acionadas, elas precisam agir para a gente evitar esse tipo de situação drástica. Tem algum ponto que a senhora diria é um ponto de alerta, digamos, em relação a essa convivência, porque geralmente começa devagar, né? Começa devagar. Então, a gente tem que analisar os primeiros sinais de abuso que vão surgindo dentro de um relacionamento. Geralmente, tudo começa com
uma violência psicológica um pouco mais extremada, um controle muito grande sobre as atitudes da parceira, um ciúme muito exagerado, controlar para onde a pessoa vai, com quem que ela está falando no celular, isolar ela de amigo, de familiar. Situações assim que podem ir evoluindo para uma ameaça, para uma agressão física. Quando chega na agressão física, já é um ponto assim muito crítico que deveria ter sido deveria ter havido uma atuação muito antes de chegar numa violência física. Então, até se chegar numa violência física, existem sinais que são dados. Então, uma pessoa que tem um descontrole de temperamento muito forte, tem uma discussão, algum tipo de desacordo, a pessoa vai com uma violência em relação a objetos, quebra copo, dá soco em parede. Tudo isso é sinal de alerta. Ah, não, é muito estourado. Se ele é estourado perto de você, perto de crianças, com objeto, para ele partir para uma agressão física é algo muito fácil, né? Muito fácil, rápido de acontecer. Então, esse tipo de situação tem que funcionar como um sinal de alerta. É o que a gente chama de red flag, né? Uma red flag muito, assim, vermelho neon, que você tem que prestar atenção para sair daquele tipo de situação e evitar a ocorrência de algo mais grave. No começo, não aceitar essas imposições. Então, seria uma medida de observar qual vai ser a reação da outra pessoa. Com certeza, com certeza. A gente sabe, né, que num relacionamento tudo é conversável, tudo é dialogável. Então, o que eu sempre alerto, né, as mulheres que vêm conversar comigo? Se você está num relacionamento em que você não pode expressar livremente um desconforto, uma insatisfação, algo que te incomodou, isso tem que servir de um sinal de alerta muito grande para você, porque se você não tem liberdade para conversar com o seu parceiro, é algo muito ruim. Claro que aqui a gente não necessariamente tem algo criminoso, mas se você, a partir do momento que expressa um desconforto seu, você começa a receber um tratamento de silêncio, a pessoa começa a querer controlar seu celular, etc, etc, é um indicativo de que é um relacionamento que, além de tóxico, é um relacionamento violento também. Muito bem. Em relação ao Agosto Lilás, a todo esse assunto, enfim, agora falando com a responsável pelo Núcleo da Mulher aqui em Sorriso, estamos bem servidos, tranquilos, ou a gente precisa realmente buscar um avanço para trazer uma delegacia da mulher para Sorriso? Como é que a senhora vê isso? Aqui, no município de Sorriso, eu vejo muito, existe esse pleito muito forte, né, principalmente entre pessoas que levantam a bandeira, né, da violência doméstica, da instalação de uma delegacia, efetivamente, no município. Mas mais importante do que isso, eu realmente acredito que seja o reforço do núcleo da maneira como ele está. Existem questões políticas que afetam, sim, e o que a gente tem conseguido fazer com o nosso núcleo já foi um avanço muito grande. Eu olho para trás, 2 anos, né? Dia 4 de agosto faz 2 anos que eu estou aqui em Sorriso. Quando eu cheguei aqui em Sorriso, eu tocava um núcleo que tinha 2 investigadores de polícia, que eram investigadores que são extremamente cobrados por mim, porque eu sou muito exigente, e eles viviam estafados, eles viviam cansados, e eu também. Eu vivia numa estafa muito grande aqui no começo, em Sorriso, principalmente porque a demanda foi crescendo a partir do momento que a gente foi atuando mais. 2 anos depois, eu tenho um panorama que eu toco o Núcleo da Mulher exclusivamente essa pauta, eu sou o titular da delegacia, eu consegui mais do que dobrar meu efetivo de investigadores, eu tenho 5 investigadores à minha disposição, além de muitos escrivães, uma de carreira e vários que, graças à prefeitura, a gente tem muitos estagiários que nos ajudam muito. Nós temos um atendimento com a mudança de sede da delegacia, que é 100% feito por mulheres, desde o registro do boletim de ocorrência até a finalização do inquérito, e eu digo mais, até o oferecimento da denúncia, o julgamento do caso. Sorriso está com um panorama fantástico aqui para combate à violência de gênero, porque nós temos uma promotora do sexo feminino, nós temos uma juíza que aplica protocolo de gênero nos julgamentos, que efetua, uma juíza que é muito boa, a gente tem que elogiar quem trabalha bem. A nossa juíza é excelente da 2ª Vara Criminal, e a nossa promotora também, doutora Fernanda, ela é implacável em casos de violência doméstica. E em algumas situações, por essa atuação bem célere, bem eficiente que a gente tem feito, né, algumas
algumas intempéries acontecem. Nos últimos dias, a gente teve alguns casos de denúncias falsas. São pouquíssimas, Marlene, dá para contar no dedo. Mas quando acontece é algo que me deixa muito desgostosa. Triste, muito, né, muito, doutora? muito triste mesmo. É muito triste prender em flagrante uma mulher que Mentiu, inventa, que inventou mentiu. mentira. Então, as pessoas sempre, principalmente, né, os homens, eles ficam com muito medo. Meu Deus, mas existem denúncias falsas. Elas existem, gente, mas elas são um número tão pequeno perto E da tudo é gravidade. investigado, né, Tudo é doutora? investigado. Nosso trabalho lá é feito com tanta responsabilidade. A gente tem tanto cuidado, tanto tato, sabe, para proteger efetivamente quem precisa ser protegido. Então, nessas 2 semanas a gente teve, por exemplo, uma denúncia falsa que eu deixei de indiciar o suspeito, mas eu tive 13 prisões gravíssimas que foram convertidas em prisão preventiva, e esses números mostram realmente o quanto que as denúncias Seriedade. falsas são um número Pequenas. muito ínfimo. Então, as pessoas têm que parar com isso. Ah, mas existem denúncias falsas, não sei o quê. Uma minoria que é barulhenta atrapalha tanto a proteção de pessoas que precisam da gente, sabe? Não deixe mente com a gente aqui ainda, né? Chegou aqui um elogio para a senhora. Parabéns, doutora, diz aqui a nossa ouvinte. Eu auxiliei 2 pessoas no sentido de que o agressor que tem status ganha bem, a maioria das vezes as vítimas pensam que estão errados. É muito triste, diz ela aqui. Parabéns, doutora. Seu trabalho é maravilhoso. Temos que dividir isso, repassar o elogio, né? Agradeço o elogio e firmo o nosso compromisso aqui da Polícia Judiciária Civil, que independentemente de quem seja o agressor, de status, de qual é o status social, econômico a que ele pertença, nós vamos investigar todos os casos, assim como investigamos preteritamente, com a mesma seriedade, com a mesma rigidez. Não há esse tipo de diferenciação aqui na Polícia Judiciária Civil. Importante, né? Diga, Milena Moraes. Eu queria mais uma vez falar a respeito do aumento nos números das denúncias, né, para que a população entenda que isso não é ruim, né, doutora? Exatamente. Milena sempre lê meus pensamentos, né? Era algo sobre o que eu queria conversar. A gente teve pouco espaço, né, diante de tanto trabalho que eu tenho aí para falar sobre esses dados. O aumento aqui no registro de denúncias em Sorriso, tanto de violência sexual, como a gente viu no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quanto no de violência doméstica, é algo que reflete uma sociedade evoluída, no sentido de que nós estamos combatendo violência de gênero. Qual é o maior problema que os estudiosos do tema ressaltam? Subnotificação. De violência sexual, estima-se que menos de 10% dos casos sejam denunciados. Então, se a gente tem uma cidade que tem números altos de registro e que esse número de registro foi aumentando com o tempo, isso significa que a gente está combatendo. Está retirando daquele baú da subnotificação. A gente está retirando do baú subnotificado. da subnotificação, porque você pode ter certeza que em cidades grandes que têm um número de registro menor do que em Sorriso, alguma coisa está errada. Esses casos, eles estão ficando represados. Então, esse aumento de notificação reflete o trabalho de uma rede que está sendo atuante e protetiva para as mulheres. Quanto mais denúncias a gente tiver realmente num lapso temporal aí de 4, 5, 6 anos, isso significa que a gente está segregando agressor, que a gente não está deixando o caso sem responsabilização. Quantas vezes eu vou dar palestra em escola, em empresa e em qualquer outro lugar, surgem relatos, olha, eu sofri essa violência há tantos anos, eu estou sofrendo isso, conheço alguém que esteja passando, e as pessoas, elas não têm liberdade, elas não têm conhecimento de como denunciar. Então, isso é algo que está se mudando aqui em Sorriso, e eu fico orgulhosa de ver a coragem que as pessoas estão tendo de trazer esses números aqui ao conhecimento das autoridades públicas para que a gente possa intervir e salvar aí mais vidas. Pela experiência, pelo que a gente tem de conhecimento já técnico, enfim, aumentando o volume de denúncias, a gente consegue punir mais e, consequentemente, reduzir o índice de violência efetivamente lá na ponta? Exatamente, porque o que acontece com relação à violência doméstica? As pessoas acham que não vai ter punição. As pessoas acham que as punições da lei são tênues, que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. E a gente está mostrando que não é bem assim. Nós fizemos e fazemos prisões, estamos proporcionando aí justiça para as vítimas, responsabilização de agressores, que é o que em curto prazo vai mudar esse cenário que a gente vive. A longo prazo é o que a gente sempre conversa, mudança cultural, mudança de comportamento, conversa, diálogo, tudo isso tem que ir acontecendo. Mas enquanto a gente não consegue essa evolução a longo prazo,
A gente tem que fazer essa responsabilização mesmo. E os índices, enquanto eu estiver aqui em Sorriso, esses índices vão permanecer altos, porque, infelizmente, violência de gênero não é algo que vai sumir do dia para a noite, não. Então, o que tiver aí, que eu souber, que eu tiver conhecimento, nós vamos atrás, nós vamos punir, nós vamos instaurar inquérito policial, nós vamos proteger as vítimas e nós vamos responsabilizar os agressores aí, em parceria do trabalho, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Chegou mais uma fala para a senhora. Parabéns, doutora. Eu nem a conheço pessoalmente, mas considero minha amiga por tudo que tem feito pelas mulheres, diz aqui um ouvinte. Que bom, que bom. É importante, né, que as pessoas tenham essa confiança e que a gente ali na Polícia Judiciária Civil, a gente se esforça para corrigir qualquer equívoco, para proporcionar o melhor tratamento e atendimento possível para as vítimas que nos procuram. Muitas vezes vão pessoas lá só tirar dúvida, toda a equipe é treinada para, nem que seja dar uma palavra de afago. Às vezes eu recebo denúncias de crimes que já estão prescritos, né? E a gente tenta proporcionar esse tratamento humano para as pessoas que nos procuram, mesmo que a gente não possa mais fazer nada. Algum conforto, algum conforto psicológico, oferecer. pelo menos, né? Diga, Milena Moraes. Eu recebi no meu celular aqui, no particular, mas eu acredito que foi assim, é o que a pessoa quis dizer. Sobre mudanças na lei Maria da Penha, entre elas a retirada da queixa, do BO. O que a doutora poderia falar a respeito disso? Então, a Lei Maria da Penha, ela sofreu algumas atualizações interessantes. É importante que as mulheres entendam isso. Então, por exemplo, uma modificação interessante. Independentemente de tipificação penal ou não, a medida protetiva de urgência ela pode ser requerida pela vítima. Então, o que acontece? Existem alguns crimes no ordenamento jurídico brasileiro que, para serem processados, para eu poder instaurar um inquérito, para a promotora poder oferecer uma denúncia e o judiciário poder condenar, eles precisam de anuência da vítima. A vítima tem que falar assim: eu autorizo vocês, autoridades públicas, a investigarem isso. Crimes como ameaça, crimes como dano, crimes como perseguição e injúria. Independentemente de a vítima não querer passar pelo dissabor de um processo judicial, imagina que ela foi injuriada, ela foi xingada pelo companheiro e ela não quer o desgaste de passar por um processo judicial. Ela pode ir à delegacia, pedir uma medida protetiva de urgência. Se o agressor, por exemplo, se recusa a sair da casa, ela pode renunciar à representação, mas a medida protetiva vai ser apreciada e vai ficar válida. E digo mais, mesmo ela não querendo levar para frente o processo por esses crimes condicionados, caso o agressor descumpra essa medida judicial, ele pode ser preso em flagrante e ter a prisão preventiva decretada. Então, é um sistema legal que está bem protetivo para as vítimas de violência doméstica e que está com um rito bem interessante, ainda mais protetivo. Isso é uma mudança positiva. Existem mudanças de paradigmas que são feitos pelo próprio Poder Judiciário que visam a corrigir alguns equívocos da lei. A lei fala muito assim, é violência de gênero no âmbito da família, de um relacionamento íntimo, com uma convivência familiar. Só que existem situações de violência de gênero que a gente sabe muito bem que escapam desses 3 âmbitos. Assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, casos de stalking. A gente tem muito caso de stalking de uma pessoa com erotomania que fica perseguindo e cria um devaneio na cabeça dela, que quer ter alguma coisa com a vítima e fica ali perseguindo. Uma vez eu atendi uma mulher que tinha 8 anos que um cara perseguia ela nunca teve nada com ele, nunca teve qualquer tipo de relacionamento. Que tormento, hein? E ela conseguiu uma medida protetiva de urgência. Então, existem, né, todas essas discrepâncias, essas pequenas falhas, elas estão sendo corrigidas de todos os lados, e é isso que importa. Importante. Estamos avançando na lei e principalmente aplicando-a. Com certeza. É uma lei, assim, que precisa ser celebrada mesmo nesse agosto lilás. Ela atingiu a maioridade com avanços grandiosos e que precisam ser comemorados. E o que ainda precisa de atualização, a gente tem que conversar, a gente tem que pressionar o Poder Legislativo para fazer isso. Amém, doutora. Eu sou muito grata pela sua vinda. Algo mais, Milena, que você precise colocar? De outra sorte, eu pediria, doutora, que deixasse a sua mensagem, então, esse reforço no convite, né, para que as mulheres procurem. Tem pergunta ainda? Então, vamos lá. Mais uma para aproveitar a presença da doutora, sempre ilustre aqui com a gente. Mas vale destacar, né, doutora? A delegacia está lá com as portas abertas, 24 horas o atendimento lá, né?
um atendimento 24 horas. A Polícia Judiciária Civil tem feito investimentos maciços para que esse atendimento seja o mais completo possível, principalmente porque os olhares estão voltados para sorriso diante dessa demanda alta que a gente tem apresentado aí de números. Então, a gente tem atendimento psicossocial hoje na delegacia 24 horas por dia, em parceria com a equipe psicossocial do Plantão da Mulher de Cuiabá. Então, toda mulher que chega lá, que precisa de um aconselhamento, de um encaminhamento psicológico, ela tem a possibilidade de fazer isso, caso queira. Muito bem, doutora. Muito obrigada, então, pela sua vinda. E o que mais a senhora deixaria aí nesse agosto lilás para as mulheres, principalmente, e para os homens também, né? Com certeza, para as mulheres que sofram violência doméstica ou que estejam vendo alguém que sofre violência doméstica, a Polícia Judiciária Civil está de portas abertas para acolher, para orientar. Sempre importante lembrar que é possível fazer denúncias anônimas. A gente tem o Disque 180, que é um canal exclusivo para receber denúncias sobre violência doméstica de maneira anônima. Então, é um número que precisa ser divulgado. Com relação aos homens, é importante deixar esse recado. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, a gente teve 1.463 registros de feminicídio. São mais de 4 feminicídios por dia, no Brasil inteiro. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes é natural do ser humano olhar e falar assim, mas por que tem uma lei que é tão protetiva para o outro lado e a gente? A gente tem que olhar a realidade dos fatos. Existem mulheres que passam por violências que muitas vezes a gente não consegue entender, porque a maioria da população é uma população de bem. Graças a Deus. Então, para essas pessoas que sofrem essas violências extremas, como a própria Maria da Penha sofreu, a gente precisa, sim, de uma lei que seja mais protetiva. A gente precisa sensibilizar, conscientizar a população, desde os pequenos detalhes no tratamento das mulheres até, né, os maiores detalhes e especificidades que caracterizam violência. Então, é uma pauta que interessa a todos. Todo mundo tem uma mulher que ama, todo mundo veio de uma mãe, tem filha, tem irmã. Então, ninguém merece passar por violência. Não existe mulher que gosta de apanhar. Existe mulher que está amedrontada, que está aterrorizada e que tem muito, muito receio de ser morta dentro de um relacionamento. Então, a gente tem que empoderar as mulheres para que elas possam pedir ajuda. E a gente tem que... Os homens precisam ser mais educativos com outros homens. Viu uma situação de violência de gênero, tem que chamar a atenção. Conversa, tem que conversar, explica. né? E essa é uma luta de todos nós. Amém. E viva o Agosto Lilás, né? Viva o Agosto Lilás. Muito obrigada, doutora Jéssica.